Vamos prosseguir agora com o nosso estudo na primeira epístola de Pedro, hoje do capítulo 1, versículo 22 até o capítulo 2, versículo 10. Lembrando que esse é um estudo que resume os nossos estudos que vimos fazendo todas as segundas-feiras à noite, chamados Mártires Vivendo por Cristo. O texto bíblico diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos então passar pelo texto. Ainda no finalzinho do capítulo 1, temos o versículo 22, do qual extraímos essa frase: tendo purificado a vossa alma. O trecho aqui trata do amor aos irmãos, e entre os irmãos, ou seja, não apenas aquilo que nós damos aos irmãos, mas aquilo que há entre nós enquanto conjunto de comunhão. Mas esse é um amor que não deve ser confundido com quaisquer outras formas, porque é um amor cheio de santidade. Tanto a verdade que Pedro toca nesse assunto particular somente depois de ele falar: tendo purificado a vossa alma. Ou seja, uma vez que a alma esteja purificada na presença do Senhor e recoberta pelas suas ações, o amor fraternal então pode ocorrer. Antes disso não pode, porque uma vez que não tenhamos a ação do Espírito Santo sobre nós, não há uma ação continuada do Espírito Santo que faz com que nossas intenções, com que nossas disposições não sejam revestidas pela santidade do Senhor, o que só ocorre uma vez que tenhamos a nossa alma purificada. Então, o amor santo entre os irmãos, na forma de um modelo prático, tem a seguinte característica de verdade: se falta amor entre os irmãos numa igreja local, isso quer dizer que falta santidade. E para nós chegarmos ao amor fraterno, antes combater, portanto, a infidelidade às Escrituras e observar a busca por vida santa. Então, nesse sentido, é que nós estamos observando aquilo que Pedro diz. Lá no versículo 23, nós temos assim: pois fostes regenerados, ou seja, tivestes a alma transformada. Respondendo à pergunta sobre as razões pelas quais devemos nos amar fraternalmente sem fingimento, o que ele fala no versículo 22, então Pedro responde: pois fostes regenerados. É um processo totalmente passivo, ou seja, a nossa regeneração se deveu ao fato de que Deus agiu em nosso favor, e não pelo fato de nós termos feito alguma coisa. Então é algo gerado exclusivamente nos atos, na vontade
e no poder do próprio Deus. Então, uma vez que os cristãos tenham se tornado cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, eles então são convocados a um processo de purificação, aquilo que nós chamamos de santificação. Ou nós somos cristãos, e o que quer dizer que fomos renascidos, né, regenerados, ou ainda não somos regenerados, renascidos, e nesse caso não somos de fato cristãos. A Escritura nos diz que uma coisa anda junto com a outra, né? Não há possibilidade de ser uma coisa sem ser outra. Então, a referência ao renascimento constitui aquilo que justifica mais profundamente o amor fraternal. Então, uma vez que somos regenerados, todos juntos, pelo mesmo poder, que não é nosso, mas é de Deus, nós nos tornamos irmãos. Então, mesmo que você não goste muito de mim, por exemplo, você é meu irmão se você é regenerado assim como eu sou. É a lei da casa do Senhor. Versículo 24. Toda carne. Isso é uma expressão que não deixa ninguém de fora. Nós lemos o seguinte: além disso, o homem é frágil, como nos mostra esta tradução literal. A fragilidade do homem é comparada à da erva, que um dia existe no dia seguinte se foi, o que tem base no Salmo 103 e que depois é citado em Mateus 6, versículo 30. Toda a glória e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A beleza da flor, portanto, é algo que passa muito rapidamente, né? A depender da flor, então, ela pode ser extremamente sensível a calor, a chuva, a geada, seja lá o que for. Geada é difícil ter uma flor, mas existem, né? Algumas que subsistem. Então a glória do homem é assim também, aparece, pode ser viçoso, pode ser bonito. Aqui fala de talentos, conquistas, riquezas, fazendo menção a Tiago 1:11, mas os ventos da vida sopram e tudo que está lá no auge, viçoso, bonito, pode despencar. E Pedro faz uso desse tipo de metáfora, né? Ele não explica bem por que ele coloca isso aqui a respeito da glória humana, mas ele usa aquela ilustração da erva e a sua flor para enfatizar o contraste entre o caráter temporal e do ser humano, né, e a permanência da palavra de Deus no coração e na ação no coração do homem. Versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Pedro, no versículo anterior que nós lemos, ele começa a fazer uma comparação, estruturando a diferença entre uma coisa e outra. Então Pedro faz uma distinção clara por esse contraste, né, entre a erva que murcha e a palavra de Deus que nunca some, nunca desaparece. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor significa a palavra revelada pelo Deus da aliança de Israel, Yahvé, ou Jeová, como vemos em algumas versões. Quando chegamos ao Novo Testamento, a palavra do Senhor passa a ser uma designação comum para o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, Pedro realça a divindade de Jesus nesse ponto, mostrando que a palavra de Deus é semelhante à palavra do Senhor Jesus, uma vez que o próprio Senhor Jesus é chamado lá no começo de João, por exemplo, de verbo de Deus, é o Logos encarnado, é a palavra de Deus que se torna encarnado. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. O que é que nos foi evangelizado? Essa palavra que se refere à revelação do Deus da aliança e ao mesmo tempo se refere ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra. O Senhor Jesus é aquele que nos foi pregado como boa nova de salvação. A palavra que os apóstolos pregavam era, portanto, apenas o Evangelho de Jesus, o que nos deixa uma lição clara. Se há algo a pregarmos, a falarmos e sobre o que discutirmos e virmos a defender ideias, é Jesus Cristo. E Ele crucificado e ressurreto, apenas para a glória de Deus e para a revelação daquilo que o Senhor fez. Deus se revela em Jesus, cujo evangelho os apóstolos proclamavam aos judeus e aos gentios por toda parte em que eles iam. E essa é a missão da igreja ainda hoje. Essa revelação permanente da qual Deus se utiliza, através do seu Filho, Ele o faz a fim de que os eleitos ouçam o chamado eficaz do Senhor. Uma tradução possível para o finalzinho do versículo B seria:
essa palavra é o Evangelho que vos foi pregado, né? Então, o que nos é pregado e aquilo que devemos pregar é nada mais do que Jesus Cristo. Prosseguindo aqui, chegamos ao capítulo 2, indo até o versículo 2, diz assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 2 e Hebreus 5, 12, existe uma menção àqueles que são ainda crianças espirituais, precisando do leite espiritual. Enfim, você conhece bem essas passagens, depois pode lê-las melhor. E essas passagens reprovam cristãos que permanecem como infantis na sua jornada cristã sem amadurecer a fé. Eles permanecem sendo ignorantes a respeito daquilo que é a escritura e a expressão da fé, assim como pessoas que nós vemos hoje nas nossas igrejas, infelizmente, e falo das igrejas saudáveis, pessoas que entram, ouvem, participam do culto de alguma maneira, mas parece que não entendem direito o que está acontecendo, entram e saem e continuam assim numa vida morna, né, durante o seu tempo dominical. Geralmente a gente que aparece aos domingos, quando aparece, mas há muitos que são até muito assíduos e que são crianças na fé. Mas não é disso que Pedro está falando agora. Pedro está falando de uma outra perspectiva, e não dessa da infantilidade espiritual, né, que deixa as pessoas para trás na sua jornada. Ele está falando, ele está fazendo um comparativo de um bebezinho que está diante da sua mãe, que sabe que a sua mãe é o fruto pelo qual ele se alimenta, né? E ele vai com toda a avidez até o seio materno, porque ele sabe que ali existe sustento, leite, existe nutriente. Instintivamente ele busca esse alimento. Ele está falando desse tipo de bebê agora. Ele está falando de crianças que querem, bebês que querem ardentemente, por isso que ele usa essa palavra, ardentemente, ser alimentadas, né, com o genuíno leite espiritual. Ele continua fazendo esse comparativo. Crianças que querem mesmo, estão ávidas pelo alimento espiritual, a fim de que eles tenham crescimento, e esse crescimento é aquilo que vai redundar em consolidação da salvação, se assim podemos dizer, mas acima de tudo em maturidade da sua jornada cristã. O versículo 4 diz: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro fala, portanto, de uma pedra que vive, a qual nós devemos nos chegar. E essa aqui não é uma relação que Pedro faz consigo mesmo, não é? Ele também era chamado de Petra ou Petrus, que quer dizer mesmo pedra, mas ele não está falando dele, não é? Ele está falando, obviamente, não de uma pedra tampouco, ele não fala nem dele nem de uma pedra qualquer, mas ele fala de uma pessoa. E por causa desse qualificativo, a pedra que vive, né, a pedra vivente, sabemos que Pedro está falando de Jesus de modo absolutamente direto. Cristo é a fundação firme, ele é a rocha para qualquer um que sobre ele ponha a sua fé de forma concreta, e é também uma pedra que esmaga aqueles que o rejeitam. Isso nós sabemos que é assim. A pedra que é o Senhor, ela é a bênção e sustento para os que creem nele, e também é a pedra que esmiuça e que esmaga aqueles que se opõem a ele. Pedro também prossegue dizendo que essa pedra viva foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E Pedro aqui trabalha, portanto, com o contraste entre rejeitar e eleger, trabalha com o contraste entre homens e Deus. Os ímpios rejeitam a pedra angular por causa dos seus pecados. Os ímpios de hoje continuam a fazer isso, mesmo a Escritura revelando toda a sua rejeição, que os leva na contramão da eleição ou escolha de Deus. Nós sabemos que a eleição de Deus é um ato soberano dele, mas nós precisamos continuar pregando o Evangelho, porque não nos foi confiada a informação de quem é eleito e quem não é.
A tendência natural do ser humano é escolher tudo contrário àquilo que Deus escolhe. É o pecado e a carne lutando contra Deus. Mas vamos nos lembrar que Pedro agora está escrevendo para aqueles que são eleitos, né? Lá no versículo 1 do primeiro capítulo, e agora no versículo 9 aqui do capítulo 2, sendo chamados de raça eleita também. Também vós mesmos, diz o versículo 5, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E nesse ponto, então, nós somos levados a refletir da seguinte maneira: se nós seguimos a Jesus, nós precisamos ser parecidos com Ele. Nós temos que ser o mais semelhantes possível a Ele. E nós também vamos nos tornar pedras vivas, né? Vamos nos parecer com Ele até sermos totalmente parecidos. Nós vivemos segundo aquilo que Ele nos deixou de exemplo, seguimos as suas pegadas, queremos cheirar como Jesus e nos parecer como Jesus. Então, nós poderemos então cumprir assim o propósito de sermos a habitação ou o templo, né? O lugar da revelação de Deus neste mundo. O próprio Deus lançou o seu alicerce, e isso significa que Ele planejou a construção espiritual e agora executa essa construção, tornando-nos pedras vivas também juntamente com o Senhor, a fim de executarmos a sua vontade. E na condição de casa espiritual, nós podemos ir ao estágio seguinte, que é nos tornarmos, entendermos que o Senhor nos tornou sacerdócio santo, que é uma condição desejada para todos que se tornam pedras que vivem por causa da pedra que vive, com P maiúsculo, né? A ideia de Pedro é que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais que agradem ao Senhor, assim como o povo do Antigo Testamento oferecia sacrifícios animais, mas que precisavam agradar ao Senhor. E nós sabemos que somente um sacerdote podia, lá no Antigo Testamento, oferecer um sacrifício. Se o Senhor nos manda oferecer sacrifícios de louvor, de adoração, da própria vida, sacrifícios espirituais, então nós precisamos ser sacerdotes, porque senão não teríamos os nossos sacrifícios aceitos diante do Senhor. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, e Ele assumiu todos os encargos sacerdotais, né? Ele era o próprio sacrifício, Ele era o próprio sacerdote, Ele foi o próprio altar. Então, nenhum de nós pode fazer tanto quanto Cristo fez, mas nós temos que ser sacerdotes diante do Senhor, e por isso somos um sacerdócio santo que é totalmente separado, a fim de que os nossos sacrifícios espirituais sejam aceitos diante de Deus, validando assim aquilo que o Senhor fez por nós em seu sacrifício vicário. Chegando ao versículo 6, nós lemos: pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esse eis aí que está no comecinho, quer dizer, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque eu estou botando lá em Sião uma pedra angular. É isso que o Senhor está dizendo através de Pedro. E aqui ele está ocorrendo algo que ninguém pode ignorar. Naquele evento lá da Páscoa, Deus se contrapôs à sentença de rejeição dos seres humanos, corrigiu um veredito dos humanos e criou uma salvação que vale para todo mundo. A seleção dessa terminologia do vocabulário de Pedro e a figura da pedra angular, né, que é alicerçada de modo muito firme, expressam a ação soberana e poderosa de Deus, da forma como percebemos assim tão intensa. Quem não respeita isso, quem se contrapõe, é contra o desígnio determinado de Deus e fracessará por causa disso. Ou seja, temos que aceitar que soberanamente o Senhor designou determinadas coisas, e isso faz com que nós estejamos do lado do Senhor uma vez que Ele nos chamou. Se não estivermos do seu lado, estaremos contra Ele. E a sequência de Pedro é clara em demonstrar que quem crer na rocha será edificado e nunca, jamais será envergonhado. Obviamente não estamos falando de coisas temporais, estamos falando de coisas espirituais, mas é certo também que o Senhor cuida de nós enquanto peregrinamos também, permitindo-nos ver a verdade do Senhor
e a sua condição enquanto ainda estamos por aqui. Chegamos ao versículo 9, e ali lemos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faço uma primeira ressalva. Há algumas pseudo-igrejas por aí que usam esse versículo, particularmente, somente até a propriedade exclusiva de Deus, né? Porque a finalidade de tudo isso é que nós proclamemos as virtudes. Que virtudes são essas? Aquele evangelho que foi proclamado a nós, e nós temos que agora proclamar esse evangelho. Então, para que nós consigamos proclamar esse evangelho de forma eficaz, o Senhor nos torna raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses qualificativos nos dão a chancela para pregarmos Cristo, e Cristo como boa nova, como evangelho, como palavra de Deus. Então Pedro aqui está se dirigindo a crentes e lhes comunica as boas novas muito especiais, de que tudo isso aí foi colocado sobre nós a fim de proclamarmos as virtudes. Esse pessoal que eu falei, que distorce esse versículo, eles andam por aí apregoando que somos tudo isso para sermos ricos, vencedores, enfim, nos tornarmos especiais aqui neste mundo. Não que Deus não possa fazê-lo, mas não é o que está escrito aí. Ali está muito claro. A fim de, diz a finalidade de por que aquilo tudo. E então essas questões que estão ali, resumidamente, são raça eleita. E aqui eu uso bastante o termo as terminologias que Calvino e Homer deixam para nós, além de fixar o nosso olhar no na própria estrutura do texto, né? Raça eleita, diz uma vez mais Pedro, separa os incrédulos dos crentes, e tem tudo a ver aqui com um exemplo. Ou seja, vocês que são crentes, cuidado, olhem para os incrédulos e vejam que vocês são diferentes deles. Vocês são raça eleita, eles não são. Então não é razoável que aqueles a quem Deus separou do mundo se misturem com os ímpios. E Pedro aqui lembra aos fiéis que eles tinham sido elevados a um patamar diferenciado, e também por causa disso tinham sido chamados para um propósito totalmente especial. Quando chegamos a sacerdócio real, é Calvino quem diz: Moisés chamou os antepassados, né, de reino sagrado, porque todo o povo desfrutava de uma liberdade régia, né, de uma liberdade intensa, e dentre o povo que desfrutava dessa liberdade, Deus estabelece a escolha do sacerdote. Então ambas as dignidades, né, a liberdade e o sacerdócio, o reino sagrado e o sacerdócio sagrado estavam conectados a uma só coisa. Então agora vós sois sacerdotes, e deveras de uma maneira mais excelente, porque fomos consagrados em Cristo, para que fôssemos associados do seu reino, participantes do seu sacerdócio. O que quer dizer isso? É que o sacerdócio do Antigo Testamento ele apenas oficiava. O sacerdócio do Novo Testamento colabora com Cristo, tornando-se extensão do trabalho de Cristo. Nação santa, os cidadãos da nação santa têm características em comum por meio de Jesus Cristo, ou seja, se nós estamos numa nação, temos qualificativos nacionais, falamos a mesma língua, temos os mesmos costumes, precisamos andar parecidos. Então nós somos separados numa nação que é santa, uma nação que é separada, e ali somos aquilo que ele prossegue chamando, Pedro vai chamando de povo de propriedade exclusiva de Deus, e que Deus tem tomado para si um povo, e que é totalmente diferente dos povos das outras nações, tornando-se, portanto, um bem, algo precioso de Deus, e exatamente por essa razão ele pagou um preço tão alto, a fim de que fosse consolidada na história, no tempo e na história, a escolha soberana de Deus lá na eternidade pretérita. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, olhando o contraste entre os ímpios e os regenerados,
Pedro mostra aqui a tarefa especial do povo de Deus, que é proclamar, é anunciar, e o faz particularmente através da pregação da palavra, da exposição da palavra, mas também secundariamente através da sua conduta, do seu testemunho público, secundariamente não no sentido de ter menos importância, mas no sentido de que a palavra de Deus tem prevalência sobre qualquer outra coisa. Finalizando essa nossa reflexão breve e resumida, nós temos então a doutrina da regeneração como destaque desse trecho, particularmente o finalzinho do capítulo 2, mas isso está presente aqui no início do versículo do capítulo 2, particularmente no finalzinho do capítulo 1, mas também presente no início do capítulo 2. E vemos que a regeneração é a ação divina pela qual Deus renova a criação caída para que reflita o seu caráter. Então, se você é salvo, a primeira coisa que você tem que entender é que você é salvo e você precisa refletir o caráter de Deus. Então está aí uma boa perspectiva. Pare tudo que você está fazendo e pense: será que eu reflito o caráter de Deus? Será que você é parecido com Deus? Vamos nos lembrar de tudo que foi dito aqui sobre a nossa semelhança com Cristo. Será que nós temos sido parecidos? Para nós, a regeneração é a resposta para a corrupção do caráter moral causado pelo pecado, que é fruto da nossa queda lá atrás, no primeiro Adão. E nós precisamos da regeneração para podermos participar do reino de Deus. Na conversão, Deus concede ao crente a nova vida e a nova identidade em Cristo. E isso é algo tão poderoso que João se refere a ele como um novo nascimento. Ou seja, um nascimento que vem de cima. Não é possível eu mesmo fazer isso. Vamos nos lembrar lá da conversa de Jesus com Nicodemos. Tem que nascer de novo, né? Senão não tem jeito de ser parte integrante do reino de Deus. Esse nascimento vem de cima. E Paulo se refere a ele como uma nova criação, ou seja, uma recriação de algo que já tinha sido criado. E em ambos os casos, a mudança é provocada pelo Espírito Santo e não ocasionada por nós. É algo que vem de fora para dentro, de cima para baixo, é de Deus para o homem caído. E os nascidos do Espírito não recebem, portanto, os regenerados não recebem uma extensão da vida mortal, mas eles recebem a vida eterna como elemento agregador, ou seja, uma vida que passa a ser de integral propriedade de Deus aqui enquanto peregrinamos e também no porvir quando estaremos com Ele para todo sempre. A regeneração é algo que fala do coração do homem e não apenas de algo que ele possa ver. O seu corpo em si não fala muito a respeito de regeneração, apenas os cuidados que nós passamos a ter e as limitações com os exageros que temos contra o nosso corpo. Isso tudo, obviamente, pode ter a ver com regeneração. Mas há um monte de gente que nunca foi regenerada e que cuida do corpo melhor do que a gente. Então não é isso. Mas, de fato, a aplicação precípua da regeneração é no coração. Né? E nós somos, então, preparados pelo Senhor para o dia da nossa ressurreição. Aí sim, o nosso corpo será integralmente também visitado pelos efeitos da regeneração no momento em que estivermos sendo glorificados. Isso é um evento, né? A regeneração é um evento e não precisa de uma experiência consciente. É diferente daquele momento em que você se percebeu convertido, por exemplo. Né? A maioria de nós sabe quando é que nos convertemos, porque acontece alguma coisa. Mas a regeneração é algo metafísico que acontece no nosso interior e portanto, é algo que procede de Deus e que nós, na maioria das vezes, não temos como identificar. A conversão, aquilo que nós chamamos de conversão, e o fulano era um pecador infeliz e se converteu ao Senhor. Reformados também podem falar isso. É menos usado entre nós, porque às vezes se confundem as terminologias com outras teologias. Mas o fato é que nós nos convertemos e a conversão é a resposta que nós damos ao convite do Evangelho. A regeneração é a ação divina de renovação, né? Que tudo acontece ao mesmo tempo diante do Senhor, mas nós dividimos isso por questões didáticas. Né?
por nós acreditarmos em Deus, que Deus é a única causa da salvação, ou seja, procede dele apenas, os teólogos reformados ensinam que a regeneração deve ocorrer antes do arrependimento e da fé. E as pessoas mortas, evidentemente, não podem agir até que tenham sido trazidas à vida. E só podem ser trazidas à vida aqueles que são tocados pelo Senhor e recebem essa regeneração, essa nova vida dele próprio. Somente a partir daí tudo acontece, né? E embora a regeneração seja um evento, ela inicia um processo que vai até o final da vida, de transformação, que começa ainda na peregrinação, com a santificação, e que depois prossegue na glorificação, que é quando nós paramos esse tempo de preparo, porque uma vez chegando à glorificação, estaremos chegando em casa, e aí acaba tudo, né? A transformação não é algo automático, mas os crentes devem sempre cooperar com o Espírito Santo, né? Ao se envolverem nas disciplinas espirituais e também ao nos posicionarmos receptivamente à obra do Espírito. Aqui eu não falo de nenhum evento assim estranho, né? De nenhum êxtase, não estou falando disso, mas eu estou falando do Deus Espírito Santo agindo em nós, porque é por meio dele que o crente tem a força de continuar revestindo-se do novo eu, ou seja, revestindo-se de Cristo, em vez de voltar à velha identidade, ao velho homem, e voltar aos velhos hábitos pecaminosos também. E para terminar, a regeneração também se aplica à própria criação. Paulo é quem cita que a criação foi corrompida por causa do pecado humano, nós sabemos disso, é só olhar aí pela sua janela que você vai ver isso. E nós temos o demonstrativo claro ao longo da escritura disso. E Paulo declara que a criação será libertada dessa corrupção, uma vez que os filhos de Deus forem revelados lá no final, ou seja, o último dos eleitos foi regenerado, termina o tempo da colheita dos eleitos do Senhor, e o Senhor encerra esta nossa jornada. Passaremos, portanto, ao final de tudo, e nesse final de tudo chegaremos à glória do Senhor. Então, da mesma forma que nós entendemos a queda, nós entendemos também a regeneração, e nós precisamos entender que temos que prosseguir a nossa caminhada até que do Senhor possamos ouvir o bem-vindo ao seu lar eterno. Tá bom? Que Deus abençoe você. Daqui a pouquinho estaremos no Zoom, abrindo uma sala, a fim de podermos tirar dúvidas e conversar um pouquinho sobre isso. Sobre tudo isso que foi falado, né? Deus abençoe você e encha você de graça e de misericórdia.